Amém. Antes de partirmos o pão, tá ligado? Leamos alguns versículos aqui no Salmo 49. Salmo de número 49. Vamos ler um comecinho e o final do Salmo, apenas para entrarmos no espírito do Salmo. Só percebemos como é que esse Salmo, do que é que ele trata. 49, versículo 1. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na muita riqueza se gloriam? Essa é uma frase importante para entender o contexto do Salmo. Aqueles que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Versículo 16. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória da sua casa, pois, em morrendo, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Esse é um dos salmos dos filhos de Corá, né? Para nós não faz muita diferença se foram eles que compuseram o salmo, essa é uma hipótese, ou se alguém outro compôs o salmo e o compôs para que esses filhos de Coré ou de Corá os cantassem. Mas nessa parte do saltério a gente encontra vários salmos, assim ditos salmos dos filhos de Corá. E se nós voltarmos a alguns poucos salmos, o Salmo 45 é um salmo todo amoroso, né? Todo diferente no seu tom, no seu espírito. Alguém fez a seguinte observação bastante curiosa, disse o seguinte, que o Salmo 45 é praticamente um prelúdio no livro de Cantares. E esse Salmo 49 é um prelúdio do livro de Eclesiastes. Correr atrás do vento. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. E esse salmo, ele tem essa tônica. E ele diz o seguinte, olha, se tudo que a pessoa tem é acumular riquezas, quando ele morre, ele é enterrado e fica igual aos animais. Nada difere entre ele e os animais. Então é um salmo bastante sóbrio nesse sentido. Vou esperar todo mundo se aquietar aí e voltaremos. Tem lugar aqui. Sentou? Agora, no meio desse salmo, temos alguns versículos muito importantes, penso eu, para um momento como esse em que nos reunimos para partir o pão, lembrarmos o Senhor, da sua pessoa, lembrarmos a sua obra. E o versículo 7 diz, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar o seu resgate a Deus. É curioso porque esse versículo, ele não questiona a necessidade da redenção. Ele já pula direto, né? Ele assume que há necessidade de remir, de se acontecer a redenção. E a observação dele é o seguinte, ninguém pode fazer isso. E claro, ele vinha falando, né, daqueles que têm muitas riquezas e que confiam nas suas riquezas. E ele diz, olha, como dizendo, nenhuma dessas riquezas é suficiente para remir alguém. Vamos pular o 8, que é um parênteses, e o versículo 9 a gente entende o contexto em que o salmista
pensa em termos da redenção, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Traduzindo em miúdos, não importa quanto dinheiro você tenha, ou quanto dinheiro alguém que você conhece tenha, esse dinheiro não é capaz de te livrar da cova, não é capaz de te livrar da morte. Não há como te remir da morte, por mais dinheiro que se tem, né? Versículo 8, e depois nós vamos voltar ao 7. Pois a redenção da alma deles é caríssima. O preço dessa redenção está muito acima do que se pode pagar, né? E cessará a tentativa para sempre. Essa é uma frase que nessa tradução é muito incógnita. Quem está com a corrigida aí? Está bem mais perto do significado. Quem tem a corrigida? A tradução da corrigida? Ninguém tem a corrigida? Ah, Janete. Janete vai achar a corrigida já já. Versículo 8. É isso que significa isso aí. Você pode tentar pagar para sempre e você não vai conseguir. Então você tem que, é como se diz assim, desista. Desista dessa tentativa eterna de tentar remir alguém com dinheiro. A pessoa irá se encontrar, né, um dia na cova. Esse é o contexto desse salmo. Mas é claro que nós temos no Novo Testamento uma explicação muito mais profunda, muito mais espiritual, tão necessária para esse salmo. Então, agora sim, nós vamos voltar ao versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir. Definição de remissão ou de redenção é a mesma coisa. Logo a seguir, pagar por ele a Deus o seu resgate. Você precisa de uma definição para o que é redenção, o que é remir uma pessoa. A definição está aqui. É pagar por ele a Deus o seu resgate. Então é muito claro, é como se Deus é o credor. Ele tem que ser, as coisas têm que ser acertadas para com ele. E há um resgate a ser pago. A redenção é tomada não se questiona a necessidade da redenção. Não se questiona a necessidade de pagar um resgate. O que o texto diz é que ninguém consegue com seus recursos. E aí nós podemos ampliar, não precisa ser só recursos financeiros, pode ser quaisquer recursos. Recursos das nossas habilidades, recursos das nossas capacidades, das nossas coisas que a gente gosta, né? Nada disso é suficiente para pagar esse resgate, né? Então, o que é o resgate? Nós sabemos quem que é o resgate, né? Essa mesa nos fala de quem é o resgate. Vocês lembram do versículo que muitos consideram ser o versículo-chave do Evangelho de Marcos? Vou começar aí, vocês não terminam. Fala assim, olha, porquanto o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o resgate. Ele não só pagou o resgate, o que é verdade, mas ele é o resgate. E é por isso que esse texto a gente entende agora que não seria possível pagar, né? Você poderia tentar para sempre, os seus recursos terminariam antes. Então essa tentativa tem que terminar para sempre, né? Nada menos do que a pessoa do Filho de Deus atenderia a esse resgate. E essa redenção que diz aqui, né? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, pois vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Ele não só nos redimiu, ele é a nossa redenção. E é isso que nós lembramos aqui nesta. Esse resgate que precisava ser pago, que ninguém questiona que existe, que tem que ser pago.
Aí eu não sinto, você não tem que sentir, ele existe. A redenção precisa acontecer. Mas quando nós olhamos para nós, é como se o Salmo dissesse, não, nem tenta. Essa tentativa tem que cessar para sempre. Não tente pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelas suas virtudes, pelas suas tentativas. Elas não são suficientes. E aqui, claro, o salmista estava pensando no aspecto físico da morte, né? E ela é uma lembrança importante, né? Ou seja, é só observar, por mais que se tenha dinheiro, que se tenha recursos, né? Você não escapa à morte, né? Essa redenção, ela não se dá dessa maneira. Mas lembramos que o Senhor nos disse, né, que aquele que crê nele tem a vida eterna. Né? Então vamos encerrar olhando o versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma. Olha que versículo bonito. Deus remirá a minha alma. A nossa redenção vem de fora de nós. E quem é o autor da nossa redenção? É Deus. Né? Que nos amou a ponto de mandar o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o salmista prossegue dizendo: remirá minha alma do poder da morte. Olha o detalhe, não da morte. O pessoal ia morrer do mesmo jeito, né? Mas do poder da morte. E qual é o poder da morte? O poder da morte é o poder de manter a morte como se ela agarrasse uma pessoa e dissesse: você fica comigo, você fica aqui. Né? Então, da morte ninguém escapa, né? Mas o Senhor ressuscitou. O Senhor, ele se livrou do poder da morte, porque a morte não tinha poder sobre ele. Pedro, logo no dia de Pentecostes, explicando, né, a respeito da ressurreição do Senhor, disse alguma coisa muito bonita. Disse que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, rompendo os grilhões da morte, como imaginando a morte, né, prendeu com grilhões e com cadeias. Deus foi lá e rompeu. E ele continua dizendo assim, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Por quê? Porque ele jamais havia pecado. E o pecado é como, cada vez que a gente peca, é como se tivesse alças em nós, nas quais a morte consegue segurar e dizer, não, você vai ficar aqui. Né? O Senhor não tinha onde a morte segurar. Então não era possível que fosse ele retido por ela. E ele ressuscitou. E ele é as primícias. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E assim nós somos livrados do poder da morte. Ainda que alguns de nós passemos pela morte, nós não estamos mais sujeitos ao poder da morte. Depois procure essa expressão, poder da morte. Aparece em alguns lugares da Bíblia. É muito interessante. E por fim, versículo 15 diz, pois ele me tomará para si. É a mesma expressão que o autor de Gênesis utiliza para se referir a Enoque. Quando diz que andou Enoque com Deus, ele já não era, porque Deus o tomou para si. Quando Deus nos redime, ele nos toma para si. Eu tenho certeza que vocês já viram, no YouTube tem um monte desses videozinhos, né? Então, alguém está passeando na floresta e, de repente, vê um veadinho, está preso numa armadilha, o pé ficou preso num arame, enfim, tá, e não consegue sair. Aí a pessoa vai, com todo cuidado, tal, etc., depois de muito esforço, consegue libertar o bichinho que sai saltitando, entrando ali pelo bosque, né? Ele foi redimido. A nossa redenção é parecida, mas tem esse negócio de sair saltitando pelo bosque, né? Porque o Senhor não nos redime para nós irmos embora. Não redime para nós vivemos, abre aspas, a nossa vida. E depois que nos redime, a nossa vida não é mais nossa. Ele nos comprou por alto preço. E ele diz, você agora é meu. E ele nos toma para si. Então, uma das lembranças, benditas lembranças que temos diante da mesa, não somente o preço que o Senhor pagou, mas que nós agora pertencemos a Ele. Somos dele. Temos um dono. Temos um pastor. A nossa vida não nos pertence mais. Nós não podemos andar por aí
né, fazendo o que a gente pensa que gostaria de fazer. Precisamos sempre estar diante do Senhor e lembrar de que pertencemos a alguém. Por quê? Porque Ele pagou alto preço para nos redimir. Nenhum de nós poderia. Por mais que tentássemos, o salmista diz, olha, essa tentativa tem que cessar para sempre. Você não vai dar conta, os seus recursos vão se terminar antes, se esgotariam antes. Você nunca chega lá, mas o Senhor chegou lá. Né? E essa aqui é a demonstração do amor e o cuidado do Senhor para conosco. Fomos redimidos, pertencemos a Ele. Vai, vem, hora que parte o pão. Enquanto os elementos forem distribuídos, irmãos têm a liberdade e devem se manifestar em gratidão ao Senhor. Palavras curtas, não faça orações longas nessa hora. Agradeça ao Senhor pela sua bondade. Quando todos tiverem se servido, então participaremos juntos. Bom dia. Queria rapidamente comentar sobre a conversação do Rodrigo, que ele trouxe um encargo que eu ainda não tinha. Né, eu sou nascido e criado na igreja evangélica, tem muitos anos congregando, passei 10 anos, 11 anos desviado, e pela misericórdia do Senhor, Ele me trouxe de volta no passado. Eu fui, um breve testemunho, rapidamente, eu fui atingido pela graça de Deus no momento que Deus chamou para si minha mãe. Eu estava chegando de viagem, dentro do avião recebi a notícia. Eu tinha conversado com a minha esposa em eventos anteriores, nos dias anteriores, e acabou se confirmando. Minha mãe não tinha absolutamente nada, estava em casa, e Deus a chamou, confirmando aquilo que estava no meu coração antes da viagem, que eu tinha conversado com a minha esposa. E quando a gente chega na porta do hotel, o hotel tinha virado abrigo, a gente não tinha lugar para ficar. Naquele momento, me veio a lembrança do versículo que meu irmão Wagner sempre falou comigo. Acaso se ouvires a minha voz, não endureçais o seu coração. Naquele momento, na porta do hotel ali, sem conseguir entrar no hotel para chorar a morte da minha mãe, tinha acabado de chegar num país estrangeiro, eu escutei muito claramente a voz do meu irmão Wagner falando desse versículo. Tantas vezes ele falou comigo. Tantas vezes ele falou comigo. E ali eu entendo que Deus me chamou de volta. Ali eu escutei a voz dele, eu vi que realmente eu estava fora dos caminhos dele e eu voltei para os caminhos do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque tanto a conferência quanto as outras questões das nossas vidas, eu acredito que foram fruto de oração e eu estou experimentando, creio nisso, respostas de oração na minha vida. A gente às vezes não acredita, né, ou tende a duvidar às vezes do poder da oração. E desde quando, ano passado, que eu fui alcançado novamente pelo Espírito Santo, por Deus, eu tenho orado pela vida da minha esposa. Minha esposa não caminhando com o Senhor, e eu tenho orado pela vida dela e eu tenho repetido a ela o que Vaguinho repetiu para mim várias vezes. Acaso se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Assim como foi o povo no deserto. Eu tenho falado com ela isso. E no final do ano passado, nós estávamos em viagem, em Gramado, e quando a gente chegou numa praça, tinha um senhor cantando louvores, diversos cânticos evangélicos, na praça lá em Gramado. E várias pessoas ficaram em volta e assistindo ele cantando. Em determinado momento ele parou de cantar e ele falou assim: eu tenho um recado de Deus para vocês que pararam aqui nessa praça. Nenhum de vocês está parado aqui me escutando por acaso. Foi o Senhor, Deus, que proporcionou que vocês parassem aqui para escutar um pouco da palavra de Deus. E eu digo para vocês uma coisa: acaso, se ouvires a minha voz, não endureçais seu coração. A Lu ficou sem reação, minha esposa. A gente saiu para poder comer alguma coisa, ela estava emocionada. Ela falou assim: mas eu não posso ficar emocionada. Não, você pode, é porque você fala isso tanto comigo. E eu percebo que a graça de Deus, ela está alcançando o coração dela. A oração dos irmãos, eu sei que muitos oram por ela, eu também tenho orado, minha família tem orado por ela,
e pouco a pouco Deus está quebrantando o coração dela. Eu creio que cedo ou tarde ela vai estar aqui caminhando com a gente. Esse é o primeiro testemunho de oração. O segundo é, eu ouvi os irmãos indo para Poços de Caldas, indo para São Lourenço, e bateu uma tristeza tão grande no meu coração de pensar assim, nossa, eu queria tanto ir para uma conferência, e eu não tenho oportunidade, porque pelas dificuldades com ela, de compatibilizar férias, etc., eu não conseguiria, né, ir à conferência de Poços de Caldas de São Lourenço. E eu orei ao Senhor por várias vezes, falei assim, puxa Deus, eu queria tanto participar de uma conferência, mas do jeito que está hoje, eu não consigo. Pela graça de Deus, no domingo anterior ao Carnaval, o Mário comentou sobre a conferência de Contagem. Eu não me lembrava, eu devo ter 10 anos que nós somos na Contagem juntos, com o Vaguinho, eu não me lembrava da conferência de Contagem. Foi um momento de derramar de Deus. Eu pude ir sábado, domingo e segunda. E a Lu trabalhou em alguns dias do Carnaval, e aí eu pude, né, ficar participando da conferência tranquilo. E uma parte da ministração do Rodrigo, que eu queria trazer para os irmãos, que tocou meu coração, foi João capítulo 2. Vamos ler rapidamente. E eu digo isso porque nós que temos muitos anos caminhando com o Senhor, ou temos histórico disso, às vezes alguns detalhes e algumas questões nos textos, elas não são totalmente explanados. A palavra de Deus é muito rica e sempre tem algo novo, mesmo nos textos bastante conhecidos. Podemos ler rapidamente? 3 dias depois que houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Uma abordagem interessante que o Rodrigo trouxe e que eu particularmente ainda não havia pensado sobre isso, é que quando o texto fala que tendo acabado o vinho, e um exemplo interessante que ele trouxe, as bodas talvez seja um dos momentos mais alegres nas nossas vidas, né? Assim como o nascimento de um filho. E durante a festa, durante o evento, durante as bodas, acabou o vinho. E aí ele fez uma analogia interessante que, assim, o vinho na festa representa as nossas alegrias terrenas. Elas sempre acabam. Num certo momento, Deus vai chamar nossa mãe, vai chamar nosso pai, vai chamar alguém. A gente pode perder o emprego, a gente pode perder um ente querido. Em certos momentos da vida, sempre a alegria terrena, o vinho da festa, a festa acaba. Mesmo durante a boda, que é uma celebração, né, que vai marcar a vida das pessoas, marcou a minha vida. Eu tenho certeza que cada um que casou lembra muito bem desse dia. Aquela alegria sempre passa, porque você vai ter uma dificuldade, você vai entrar na rotina. A vida, a rotina da vida, ela é exaustiva. E isso que ele trouxe, eu achei interessante, que assim, se a gente observar, a gente só consegue ser feliz por completo quando o vinho novo chega, quando o vinho de Deus chega, quando ele transforma a água em vinho, que é o vinho dele. Que é a mesma analogia da mulher samaritana, né? E quando ele fala que aquela água terrena, a alegria terrena, ela mata a sede, mas daqui a pouco a sede volta. Mas só tem uma água que é capaz de matar a nossa sede para sempre, né? Que é Cristo. Então, 2 coisas interessantes que eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos é isso. Que no meio da festa, o vinho sempre acaba. Nessa terra, o vinho sempre acaba. A alegria sempre vai acabar em algum momento. Até que a nossa alegria seja completa com o vinho novo. E o vinho novo ele só pode ser hospedado em odres novos, né? O vaso velho, quando coloca vinho novo, a fermentação danifica e você perde tanto o odre quanto o vinho. Então, que a gente possa ser esse odre novo, para conter o vinho novo.
Na ministração que eu escutei, os irmãos foram em São Lourenço, se não me engano, acho que foi São Lourenço, que o Lúcio Aguirre comentou, né, que a gente, Postos, né, que a gente tem que amadurecer em Cristo, porque criança não senta no trono para reinar com Cristo, né? Eu acredito que é a mesma analogia do odre, né? O odre novo, para conter o vinho novo, é a mesma analogia da gente crescer na fé, crescer na maturidade, deixar de sermos crianças espirituais, para sermos adultos, né? Para a gente reinar com Cristo, para a gente assentar no trono com Ele. Então, é o que eu gostaria de trazer para os irmãos, que me deixou impactado na palavra dele, que ele trouxe, foi essa questão que o vinho velho, esse vinho dos homens, essa alegria dos homens, ela é efêmera, né? Ela é passageira. Pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser o que for. Um dia novo, no outro dia já não é mais, aquela alegria já se foi. Mas a única forma de sermos alegres por completo é cheios do vinho novo, do vinho que o Senhor transformou, né? Aquela água que foi levada para ele, foi transformada em vinho, aquele vinho é a representação da vida eterna, do Cristo eterno, né? É isso que eu queria trazer para os irmãos. Bom, irmãos, eu tive o privilégio, né? Como o Alvimar falou, é um privilégio de poder ir nas conferências. E eu tive o privilégio de ficar praticamente todos os dias, conseguir ouvir todo compartilhar. E aí eu quero poder aqui trazer algo para compartilhar, não só por falar. Mas desde que eu comecei a reunir com vocês, tem me acrescentado muito. De conhecer mais o Senhor e ver o quanto Ele é maravilhoso. Então, eu vejo que é realmente como um corpo. A gente vai um cuidando do outro, né? Vai crescendo um com o outro. E cada coisa que alguém chega aqui e fala, para mim é muito enriquecedor. Sempre tem algo muito importante. E eu espero poder trazer algo também importante. E eu queria primeiro, antes, orar. Ó Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa conduzir, que eu possa falar tudo aquilo que exalta o Senhor. Que possamos cada vez mais nos maravilhar no que o Senhor é, no teu amor e na tua bondade. Amém. É, bom, eu vou falar aqui o que acabou me impactando, algumas coisas que me chamaram a atenção, que eu não sabia, né? É, o Rodrigo Abarca, ele, ele foi compartilhando algo e eu não estava entendendo no início, porque acostumado com as outras conferências, sempre havia uma comunicação. Mas no início eu não estava conseguindo perceber. E ele fez um estudo sobre João. E eu lembrei do Aloísio, que ele trouxe, nos incentivou a estudar o livro de João. E eu não tinha dimensão o quanto ele é maravilhoso. E como o Alvimar até falou, né, o Senhor tem
como ele citou daquele irmão em Cristo que estava tocando louvores na praça, ele falou: olha, vocês não estão aqui à toa. Então, nada que o Senhor faz é à toa. Ele é muito detalhista, ele arquiteta tudo de uma forma muito bela. Então, lá em João, pudermos abrir. Bom, perdão, irmãos, eu estou um pouco nervoso aqui. É, é João 2, capítulo 2. Como vimos aqui, no capítulo 2 existem 7 sinais que o Rodrigo Abarca ele passou. Uma foi da, do, do, do vinho que acabou, e, e ele fala sobre como que o Senhor foi conduzindo. Eu vou tentar resumir aqui no que eu entendi. O Senhor colocou de uma forma que ele vai nos preparando, ele nos chama, ele nos prepara para a volta dele. Porque o objetivo ali da conferência, do Rodrigo Abarca e do Romeu, para mim, em particular, assim, foi muito maravilhoso, porque o Senhor, ele, como eu tinha falado, num outro compartilhar, que eu tinha ido a Poços de Caldas e ouvi o compartilhar dos irmãos, e eu fiquei deslumbrado, e eu falei assim, eu saí um pouco desmotivado. Como é que você vai numa conferência e sai desmotivado, né? Mas eu fiquei por causa das limitações que eu vejo em mim. Um monte de dificuldades. Às vezes eu tento fazer algo certo e não dá. Em tudo na vida. Seja no trabalho, seja no casamento, seja com os irmãos. Eu me esforço e gero expectativas para tentar fazer algo certo. E às vezes não consigo. E aí eu fico, gente, para que eu presto? É, e, e nessa conferência, eu entendi assim, claramente como que o Senhor não desiste de nós. Ele não desiste de nós de forma alguma. Eu queria ir para a parte de pular para João 4, por favor. Eu vou tentar aqui ler rápido, mas é importante ler essa parte toda para contextualizar. João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E
Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e assim que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Agora, a explicação disso, né? A hora sexta aqui é meio-dia, porque para os judeus, quando eu comecei a estudar um pouco, o calendário judeu, o hebraico, ele não começa em janeiro, como o nosso.
começa num outro mês. E o dia deles não é contado como o nosso de 0 horas. Às 0 horas começou o dia. Eu não lembro ao certo, mas é quando ocorre um momento que o sol clareia por volta das 6 da manhã e aí começa o dia. Por isso que essa sexta hora não é 6 da manhã, é meio-dia. E vimos no versículo 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana. Jesus chegou lá. E os judeus, eles não gostavam dos samaritanos. E eu não entendia isso. Até que o irmão Rodrigo Abarca explicou. Por que os judeus não gostam dos samaritanos? E ele explicou toda uma história, vou tentar aqui ser mais assertivo, é por causa de mistura de raças. Houve um tempo em que os povos, né, eles foram se afastando, outros foram entrando naquela cidade, e aí começava um homem, uma mulher se casarem, e aí misturava. E naquilo que foi se misturando, trouxe doutrinas pagãs desses outros povos. Então, os samaritanos acabaram deixando aquela adoração. O povo aí criou o povo samaritano, mas antes deles serem samaritanos, eles tinham uma adoração ao Senhor. Só que aos poucos foi se perdendo, foi se perdendo. Como o Mário já tinha falado, né, das estações, por que aquele tempo todo para o povo passar no deserto, né? Podia, se o Senhor quisesse, ele faria todo mundo atravessar rapidamente, mas tinha que passar por tudo aquilo para purificar, para tirar todos aqueles maus costumes. E os samaritanos eram vistos pelos judeus como um povo que não estava assim, uma raça pura, perfeita. E eu comentei com a Aline assim, nossa, eles rejeitando os samaritanos, os judeus, né? E se achando puros, né? E quando teve a Segunda Guerra Mundial, Hitler chegou, não, nós somos a raça pura e vamos exterminar os judeus. Interessante esse paralelo, né? Como que certas atitudes que escolhemos, elas têm um preço depois. E, e aí, nisso, o irmão, ele contextualizou. A mulher era uma mulher samaritana, ela tinha 5 maridos. Então, para aquela época, a mulher ela era subjugada, além dela ser samaritana, e além disso, ela ela era adúltera. E o Senhor foi ao meio-dia, quando o sol estava forte, e ele, como está escrito no versículo 6, cansado da viagem, ele foi até lá, cansado, com sede, com fome, sentindo calor, para esperar aquela mulher chegar lá. Ele se sacrificou, aquela mulher. E nisso a gente celebrou a ceia, né? Às vezes é comum a gente, e não pode ser, de ver, o Senhor sacrificou por mim, né? Só que o Senhor, ele sacrifica a todo momento por nós. A todo momento ele é uma característica dele de se sacrificar, dele não medir esforços para
nos salvar, para nos ajudar. E lembro uma vez o Luiz Aguirre compartilhando na ceia, ele mencionou a palavra padrão. O Senhor é o nosso padrão. Então, se o Senhor é assim, nós devemos ser assim. Nós devemos nos sacrificar, deixar se esmagar pelo outro. Porque o Senhor se esmagou. E ele foi até lá para falar com aquela mulher. E ela devia estar, de certa forma, assim, imagino eu, muito chateada da vida, né? Assim, nossa, eu vivo num ambiente que as pessoas me rejeitam porque eu sou mulher, porque eu sou samaritana, e não tem um homem que me acolha, que me cuide, que cuide de mim com carinho. E ainda tinha que ir lá buscar água naquele momento, de tarde, porque a maioria das pessoas buscavam de manhã, mas ela tinha que buscar à tarde, talvez por não sofrer tanta retaliação nos olhares, né? Às vezes as pessoas olham para outra e fulmina a pessoa só com o olhar. E imagina ela chegando naquele poço e aqueles monte de pessoa olhando assim, julgando, retaliando ela. E também ela ia porque ela tinha que servir ao marido dela, o marido, ao homem que estava na casa dela, né? E ela ia buscar água. E ela precisava também dar água para ela. E, e o Senhor foi falando com ela, e eu achei interessante que, pela forma, o irmão Rodrigo Abarca, ele contextualizou de uma forma que já tinha um cenário todo montado. Não sei se eu vou conseguir, não vou conseguir, né? Mas no que ele foi falando, eu percebi o versículo, né, de Hebreus 3, 7 a 19. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. E ela não endureceu o coração. Então, é importante a gente poder estar atento para quando o Senhor falar, a gente não endurecer o coração. Assim como foi falado na conferência de Poços, né? Frequentemente, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E, além de ouvir, a gente não pode endurecer o coração. No livro Dá-me Entendimento, do Christian Shen, tem uma parte, no capítulo 2, que fala que a distância entre a cabeça e o coração é menos que 1 metro, né? Normalmente a gente tem menos de 1 metro, a distância da cabeça ao coração. Mas ele compara isso como se fosse uma distância do céu ao inferno. Porque não basta só ouvir, ela tem que descer no coração. E para descer no coração, não pode estar endurecido. E a outra passagem que me chamou a atenção ver aqui, é Lucas 5. Lucas capítulo 5. Tentar ler também rápido. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré.
e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. O irmão Romeu Bornelli, ele explicou que isso daqui também eu não sabia. Aqui é o segundo chamamento de Pedro, porque no primeiro momento o Senhor o chamou. Vamos abrir em Mateus, por favor, capítulo 4, versículo 18. 18 a 22. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Isso também está escrito em Marcos. Vamos abrir, porque eu quis abrir para ver. Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados. Seguiram após Jesus. Então aqui ficou claro que em Lucas 5,
o Senhor chamou Pedro pela segunda vez. E ele falou assim: irmãos, Pedro era pescador e o Senhor chamou ele para abandonar aquela pesca, para ele ser pescador de homens, que era o propósito que o Senhor tinha na vida dele. E por algum motivo, ele deixou de seguir aquele propósito. Por algum momento, na caminhada cristã, ele perdeu o foco. E muitas das vezes, decisões que eu e a Aline tínhamos tomado errado, principalmente com moradia, já é a oitavo lugar que a gente muda em 11 anos de casados. Foi quase um ano mudando, mas não era com alegria, era com muita tristeza. E teve uma vez eu perguntei: nossa, a gente está fazendo tanta coisa errada, será que o Senhor vai se lembrar de nós? Vai nos colocar no caminho que a gente deveria seguir? E Ele coloca. E Ele nos colocou. É o que o Senhor fez aqui com Pedro. O Senhor viu que Pedro tinha afastado e tinha perdido o propósito. E o Senhor foi lá e buscou ele. O Senhor buscou e ele antes estava chamando o Senhor de mestre e depois o chamou de Senhor e viu: o Senhor, afasta de mim porque eu sou falho. Eu não dou conta de fazer as coisas. Eu sou muito limitado. Procura outra pessoa, né? Eu imaginaria. E o Senhor, Ele não desiste. Porque, assim, eu fico emocionado porque na conferência de Poços foi uma bênção a gente saber que o Senhor está voltando. Quantos lugares, eu já fui em muitas congregações, não se fala da volta do Senhor. Não se fala. É viver esse mundo, é curtir a vida, né? Viver as coisas boas da vida. Mas não fala sobre o se preparar para a volta do Senhor, que há uma necessidade de perder a vida, porque para conseguir a vida tem que perder. O Senhor fala: quer ganhar a vida? Perdê-la. E aí, imagina ver pessoas subindo e alguém ficando, eu ficando. Então, eu vejo assim o carinho, o zelo, o cuidado, o amor do Senhor para conosco, de nos exortar, de nos alertar: prepara-te para a minha volta. E, e quando eu ouvi isso, eu falei: nossa, Senhor, tem tanta coisa para eu consertar. E eu até falei com meu tio: olha, eu acho que eu não, eu não vou, porque eu sou muito limitado. Às vezes eu perco o foco nas coisas. É, às vezes eu não sou tão manso. Às vezes eu não sou tão humilde. Às vezes eu murmuro. E o Senhor está perto de voltar. Mas na conferência ele falou: olha, se esforça, se alegra, porque eu não desisto de você, eu não desisto dos meus. Eu persevero, eu me sacrifico, porque eu sou galardoador.
O Senhor, Ele se alegra em nos abençoar. Ele se alegra em fazer com que compartilhemos dele a alegria, o gozo, a glória dele, infinita. Da mesma forma que o Senhor é imenso em amor, ele é imenso em misericórdia, ele é imenso em graça. E ele tem satisfação em nos alegrar. A Aline, às vezes, falava comigo. Às vezes é até difícil não falar dela, né? Que ela tem sido muito paciente comigo. Ela já chegou e falou: Nossa, se voltasse no tempo, você ia estragar o Isaac. Porque é, eu queria ter um pai assim, que na hora que ele está dormindo, você fica na internet procurando brinquedo para comprar para ele. Pesquisando os brinquedos e tudo para ele. E eu falei com ela: Mas você tem? E eu tenho um pai que, enquanto a gente dorme, ele nos abençoa, que ele sente alegria em nos abençoar. E eu fico com muita alegria quando chega um presente, um brinquedo, e eu dou para o Isaac, e eu fico muito feliz. Eu fico feliz de ver ele feliz. E eu imagino que com o Senhor não é diferente. Como a palavra diz, né? Nós, sendo maus, não damos uma pedra para um filho quando pede algo de comer. Que dirá o Senhor? Que dirá o Senhor? E uma outra coisa, para concluir, que me marcou, foi Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas, capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar a pousada. Parar por aqui. O que me marcou aqui? Quando o irmão Romeu Bornelli ele citou essa parte, ele quis mostrar assim, irmãos, neste momento aqui, Jesus poderia ter subido. Os anjos ficavam a todo momento olhando para o Senhor, porque Jesus é o Senhor deles, é o Deus deles. Ele usou até esse termo, objeto de adoração dos anjos. Os anjos necessitam do Senhor. E quando chegou nesse momento, os anjos às vezes queriam: Senhor, volta para a gente te adorar. E ele falou. E Jesus decidiu: não, eu quero ficar para levar. Essas pessoas são preciosas para mim. Ele poderia ter ido, e ele não quis. Tem um outro versículo também que o Senhor fala: ninguém pode tirar a minha vida. Eu a mesma dou. Então, em todo momento, o Senhor almejou se sacrificar por nós. E para a gente ter um entendimento de que o objetivo é de nos fazer
semelhante a Ele. O propósito do Senhor não foi a graça, como o Bornelli mencionou, não é a graça. O propósito sempre do Senhor é fazer filhos semelhantes ao Senhor Jesus. Semelhante ao Senhor Jesus é seguir o padrão dele, é ser como ele. Por mais que seja difícil, a gente tem que reconhecer que por nós, só por nós, como foi compartilhado na ceia, por nós mesmos não conseguimos fazer nada. A partir do momento que há a virada de chave, de que temos a humildade e vemos que dependemos inteiramente, totalmente, constantemente do Espírito Santo e apropriar disso, aí o objetivo do Senhor será alcançado. E só para concluir aqui, umas passagens sobre a parábola das minas, que tinha sido mencionado na Conferência de Poços, e agora em Contagem também foi. E eu achei interessante porque falava de negociar, negociar. E aí eu escrevi aqui, pelo que foi compartilhado pelo irmão Romeu Bornelli, que o negociar significa exercer com responsabilidade a vida espiritual. Existe, ele sempre faz assim, né, a soberania do Senhor e a responsabilidade do homem. Elas têm que andar juntas. A partir do momento que uma ultrapassa, o homem ultrapassa, aí vira madeira, feno e palha. A madeira é exclusivo do homem, natureza do homem, projetos do homem, conceitos do homem, estratégias do homem. O feno é a glória do homem. A palha tem a ver com as obras do homem, coisas e ideias do homem. Mas lá na parábola fala para termos ouro, prata e pedras preciosas. E o ouro é a natureza de Deus. As pedras preciosas são a obra do Espírito Santo. E a prata é a redenção. A pessoa e obra do Senhor Jesus. Então, isso eu achei muito importante para agora conseguir entender o que eu vou pedir para o Senhor. Senhor, eu só quero, né? Senhor, eu quero tudo isso. Esse ouro, essa prata e essas pedras preciosas. O Senhor governe totalmente em mim, porque sem Ti, realmente, nada eu posso fazer. É isso que eu senti de trazer para os irmãos. Espero poder ter colaborado com alguma coisa e que o Senhor possa, né, falar aos nossos corações aquilo que eu não consegui falar, transmitir, que o Espírito Santo, graças a Ele, né, ao Espírito Santo, Ele mostre, Ele revele para cada um. Possamos orar então, para agradecer. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de termos sido chamados por Ti. Ó Senhor, tantas vidas lá fora que ainda não conhecem essa beleza do Senhor. E como nós somos privilegiados, Senhor. Ó Pai, que o Senhor se lembre dessas vidas, dessas almas, daqueles que se desviaram do Teu caminho, Senhor. Que o Senhor resgate-os. Ó Senhor, que o Senhor nos prepare para a Tua volta iminente e que possamos nos regozijar contigo, Senhor, na Tua glória, possamos
cear contigo, Senhor, na tua glória. Possamos desfrutar do teu infinito amor, da tua infinita beleza, da tua infinita santidade, Senhor, para sempre. Que o Senhor possa, ó Pai, nos conduzir no decorrer do dia, na semana, que o Espírito Santo possa nos ajudar, possa nos conduzir, nos guiar, nos capacitar, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, a tua pessoa seja exaltada. Em teu santo nome, Senhor Jesus, eu suplico e imploro a ti, Senhor. Amém.